De lá de casa, o Senhor pôs essa palavra no meu coração. Então, se o Senhor pôs, é porque Ele quer falar conosco nessa noite. Glória a Deus, aleluia. 2 Samuel, capítulo 6. Vamos ler o versículo 10. Não, vamos ler só o versículo 11, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor Obed-edom e toda a sua casa. Aleluia. Amém? Amém. Pode se assentarem glorificando e exaltando o nome do Senhor. Senhor Deus e maravilhoso Pai, maravilhoso Deus, em nome do nosso Senhor amado Jesus Cristo de Nazareno, Senhor, eu venho agradecer ao Senhor nessa noite por essa rica e maravilhosa oportunidade, que o Senhor, por intermédio dessa palavra, venha falar nesse lar, venha falar com cada coração, que saiam daqui cheio da presença do Senhor, enquanto chegarem em tua casa, que a presença do Senhor continue lá, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha proteger, e aonde estiver uma obra do mal nessa casa, Senhor, por inveja, olho gordo, alguma maldição, nós repreendemos agora nessa noite, que pode sair retirada em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo continua falando conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus. A arca do Senhor, ela ficou um período muito longe, né? Se nós voltarmos um pouquinho mais atrás, nós vemos que a arca, ela começa a se iniciar e ela fica um período longe da casa do Senhor de Jerusalém, e por ela passar na mão ali dos filhos de Eli, a qual eles estavam na desobediência, e nós bem sabemos que a arca do Senhor simbolizava a presença do Senhor, e aonde a arca do Senhor estava, a presença do Senhor se manifestava sobre aquele lugar. E Ofes e Finéias em pecado, em Ofes e Finéias ali com certos tipos de mulher, ali crescendo os olhos na gordura, tirando o maior pedaço de carne ali da panela, enfim, eles estavam totalmente desconcertados, e foram para a batalha com os filisteus, e quando eles chegaram na batalha com os filisteus, por a desobediência, eles perderam aquela guerra, e morreram muitos israelitas, muitos povos de Deus, por causa do pecado, porque a presença de Deus já não estava mais nele. Estavam a arca ali, mas a presença de Deus não estava mais nele. E os filisteus tomaram aquela arca e levaram para os arraial deles, e deixaram aquela arca ali, perto de uma estátua de um Deus que eles adoravam, que era um Deus de Dagon. Eu fui ali buscar um pouco sobre Deus de Dagon. Eles eram metade homem e metade peixe, e ali onde eles adoravam, ali onde eles prestavam ao culto, e nós bem sabemos que quando adoramos imagem, adoramos o próprio Satanás. E a arca ali foi posto do lado daquela imagem, e num dia de manhã eles foram lá, Dagão estava caído de cara para o chão, e levantaram, colocaram de novo no altar. Quando eles chegaram lá, estava caído só os troncos de Dagão, estavam ali, mãos, pernas, cabeça para um lado, e ali eles vieram a se preocupar com aquilo ali, tiraram a arca, levaram a arca de novo. Deus castigou grandemente eles ali com praga, levaram a arca embora. A arca vai passando em lugares e lugares. Ficou em Bet-Semes, ficou em Quiate-Jearim, e também ela fica na casa de um homem chamado Abinadab. A arca permaneceu ali durante 20 anos na casa de Abinadab. E Abinadab, não que ele não deu atenção, ele deu atenção sobre a arca, mas não foi como era para ter dado. E ali se passaram 20 anos, e eu fui buscar aqui, buscar ali, não achei coisas
a não ser ela parada ali durante 20 anos. E quando Davi, ele traz para dentro do seu coração que ele tinha que trazer essa arca para Jerusalém. Ele tinha que trazer a presença de Deus de novo para Jerusalém. E ali ele, não sem muita sabedoria sobre essa arca, sem muito entendimento, ele manda ali trazer a arca. Uza, filho de Abinadab, pega a arca, eles põem em cima de uma carroça, a qual também não era para pôr. A arca era para ser carregada somente com os sacerdotes levita, em cima do ombro, pelas varas, e eles tinham que andar iguais, o mesmo passo, o mesmo jeito, para que não tinha nenhum perigo dela se tombar ali de cima do ombro. E eles colocaram em cima daquela carroça, em cima daquele carro de boi, e no decorrer dessa viagem, ela foi indo, se balançando, e Uza, na sua intenção boa de segurar, o Senhor ali o castigou. E aquela arca, ela para em uma casa, na casa de Obed-Edom. A presença de Deus parou ali em Obed-Edom, e a presença de Deus ficou ali durante 3 meses. E quando ali ficou a casa de Obed-Edom 3 meses, a arca, ele foi abençoado grandemente. Porque onde está a presença de Deus, as bênçãos do Senhor chegam. Onde está a presença do Deus, a eternidade tem que bater e sair retirada. Aonde está a presença de Deus, Satanás não chega. Aonde está a presença de Deus, o diabo não toca. E hoje você está aqui, você simboliza a presença de Deus. E quando você chegar na sua casa com a presença de Deus novamente, o diabo vai ter que bater e sair retirada. Louvado seja Deus. E aquele povo que estavam ali, eles vendo Obed-Edom ser abençoado por 3 meses, eles ali abençoados, Obed-Edom, acredito que os seus gados começaram a crescer grandemente. Eu acredito que as suas plantações começaram a crescer. Eu conjecturo assim, irmão Vlad, porque onde está a presença de Deus, tudo é abençoado. Porque 4 meses na rua eu já posso ver o tanto que Deus tem me abençoado grandiosamente. Também não posso deixar de falar que na penitenciária Ele não me abençoou, deu condições, curou a minha mãe de um câncer, por ali estar ungindo a cabeça dela com óleo. Faz mais de 1 ano que ela fez a cirurgia, passou 2 vezes pelo médico e ali não constatou mais. Eu acredito que foi a presença de Deus que tinha curado. Eu vim embora com o criminológico feito. Eu liguei para minha mãe, minha irmã atendeu, falou: a mãe está entubada, nós não te falamos nada porque nós não queríamos saber. E minha mãe, foi falar com ela engasgada com um tubo, com pneumonia, com 80 anos, fumante ainda, mas eu creio que Deus vai libertar. Ali ela falou: meu filho, bem fraquinha, só ora pela mãe. E na mesma hora eu saí da cela, fui, orei. E a presença de Deus foi até aquele hospital. No outro dia eu voltei, ela já estava bem, ela já estava falando, ela já tinha comido com 12 dias daquele tubo. Porque aonde está a presença de Deus, o sobrenatural de Deus. Eu creio que a presença de Deus na nossa vida, aonde nós chegar, vai ser... está aqui pela presença de Deus na nossa vida, porque aonde nós chegamos, a presença de Deus está conosco. E não é diferente nos dias de hoje, porque o povo ali vendo, os vizinhos, acredito, de Obed-Edom vendo, o povo vendo ele sendo abençoado daquela forma, o que fizeram? Foram falar para Davi: ó Davi, a arca está lá em Obed-Edom e bênçãos sem medida está vindo sobre a tua casa. Ele está sendo abençoado poderosamente, porque é assim na nossa vida, irmão. É assim na nossa vida, quando nós somos abençoados e os que estão de lado sem entender, eles começam a querer falar, a querer crescer os olhos nas nossas bênçãos, mas eles não entendem que quando nós estamos na presença de Deus,
como o salmista disse, que o justo comerá o melhor dessa terra. Quando ele fala que o justo comerá o melhor dessa terra, porque ele vai ser abençoado em tudo. E nessa noite eu posso ver um povo abençoado aqui nesse lugar. Nessa casa é uma bênção, nesse lar é uma bênção, e as bênçãos continuam, porque a presença de Deus, ela não está nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus. E a presença de Deus ali abençoando Obed-edom, vão até em Davi. Aí Davi, ele busca o jeito certo de trazer a arca. Ele vai buscar ali conselhos dos homens de Deus, e os homens de Deus falam: ó, a arca é carregada pelo sacerdote. Aí Davi entende, vai lá o sacerdote, busca a arca de Deus, busca a presença de Deus e leva de lugar certo para Jerusalém. E chegando a arca em Jerusalém, Davi muito feliz, Davi muito contente, porque eu até comentei com o evangelista Vlad que eu fui buscar um estudo sobre quantos anos a arca ficou longe dali. Segundo uma Bíblia que eu tinha, Shed, o período de 1 Samuel até Samuel, de 1 Samuel 4 até 2 Samuel 6, se passaram 70 anos, segundo o escritor teólogo Shed. Mas só que a Bíblia fala que ficou 3 meses, 7 meses nos filisteus, mais 3 meses na casa de Obed-edom, mais 20 anos na casa de Abinadab. E quando Davi vai trazendo essa arca, feliz, alegre, ele tira o seu manto de rei, ele tira a sua coroa de rei, porque ele estava feliz, a presença de Deus tinha voltado para Jerusalém, a arca. E quando a arca é chegada em Jerusalém, Davi começa a se bailar, Davi começa a dançar, Davi começa a se alegrar ali na presença de Deus, feliz, porque a arca estava se retornando para Jerusalém. Mas ele tinha uma mulher que ela não estava do lado dele dançando, bailando, festejando. Ela estava em uma janela para criticar Davi. Ela estava em uma janela olhando que Davi tinha tirado o manto de rei, olhando Davi tirado a sua coroa da cabeça, e Mical lá na janela, porque na janela não é lugar de nós ficarmos conversando conversas furadas, não, porque aonde nós estamos, a presença de Deus, Ele sempre esteja com nós, e na onde nós coloca a planta dos nossos pés, a presença de Deus é notória na nossa vida. E Mical ali começou a criticar Davi, e Mical ali começou a questionar com Davi, vendo aquilo lá, as mulheres ali do lado, dançando, bailando, enfim, estava uma festa grande ali sobre Jerusalém, por causa dessa arca chegando ali. Mas Mical não entendia, não era para Mical estar na janela, era para Mical estar junto com o seu esposo, junto com Davi, porque é melhor Davi na presença de Deus, querido, do que antes Davi adulterando. Era melhor Davi na presença de Deus, bailando, dançando, do que Davi no homicídio de Urias. Era melhor Davi dançando, pulando, se alegrando, do que Davi contando mentira para pôr Urias na frente da guerra para morrer. Então Mical não quis entender sobre isso, e por isso que Mical morreu sem ter filho, por ela ser castigada por questionar contra o homem de Deus, porque aqueles que se levantam contra a nossa vida, eles grandes preço pagam, perdão. Então ali a arca, ali naquela casa, ali em Jerusalém, no lugar que foi posto, a presença de Deus era grande, e eu já posso ver pelo Espírito Santo que a presença de Deus nesse lugar é grande. A presença de Deus na tua vida é grande, porque é só quem tem a presença de Deus que glorifica, que exalta, que adora o nome do Senhor, porque aonde a adoração do Senhor, o diabo não chega. Aonde tem adoradores verdadeiros, Satanás ele não pode
chegar, ele pode até tentar chegar, mas quando ele chega na porta da sua casa, quem recebe ele é Jesus, e ele tem que bater e sair em retirada. E nessa noite, a presença de Deus na sua vida, ela é grande, é poderosa, e o diabo ele vai sair em retirada, em nome do Senhor Jesus. E a arca, ela permaneceu ali em Jerusalém, porque fazia tanto tempo que ela tinha saído de lá. E nós bem sabemos, querido, quando a presença de Deus na nossa vida, né? Porque outra hora Davi tinha perdido a presença de Deus no adultério com Betseba, na mentira, né? No engano, ponhando Urias para morrer. Mas ele se arrependeu. Ele se arrependeu pelo profeta ter ido à tua casa. E quando ele chega até a tua casa, ali ele traga os problemas que ele estava enfrentando, o pecado que ele estava passando, e ele se arrepende, ele vai se humilhar. E quando ele se humilha, paga o preço, o poderoso Deus do exército de Israel começa a mover a tua mão de novo sobre a vida dele. Perfeitos nós não somos, a cada minuto nós erramos no pensar, ou às vezes até no falar, mas o importante é que quando nós lembramos que nós erramos, nós pedimos perdão para o Senhor, e a presença de Deus ela volta poderosamente para a sua vida, para a minha vida. Não importa o que falam, o que deixaram de falar, o importante é que você tenha a presença de Deus, o importante é que a sua casa tenha a presença de Deus, o importante é que na onde você chega, você é abençoado. Se por um motivo o diabo põe uma prova, daqui a pouco o Senhor tira você dessa prova e te abençoa poderosamente, porque na sua vida opera a presença de Deus, na tua casa opera a presença de Deus, nos teus filhos opera a presença de Deus. Aleluia. E nós cremos que aonde a presença de Deus está, os sinais do Senhor acontecem. As mãos do Senhor venham sobre a nossa vida poderosamente, né? Porque todos que tiveram na presença de Deus foram todos abençoados. Todos que tiveram a presença de Deus foram abençoados. Mesmo que estavam passando por situações difíceis, mas não deixaram de ser abençoados. A tua casa não deixou de ser abençoada, como a vida de Ana, quando ela não tinha filho. A tua casa para ela era uma tristeza grande. Na minha casa tem hora que eu tenho uma tristeza grande de ver a minha mãe fumando cigarro ainda com 80 anos. Então ali eles tiveram, né, tristeza sobre isso. Quantos homens de Deus não passaram por situação difíceis? Elias pediu até a morte. Tantos outros que pediram a morte para o Senhor porque não aguentava mais a prova. Mas em meio dessa prova que você está passando, dessa luta, não deixe a presença de Deus sair da sua vida. Não deixa o Senhor de lado, não deixe a presença de Deus, porque com a presença de Deus você vai passar por essa prova, cantando, glorificando e louvando o nome do Senhor.